vamos falar de política? Como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro? É isso. Hoje, aqui na Jovem Pan News, Londrina, a gente inicia uma série de reportagens sobre a política do Brasil para conscientizar você, eleitor, sobre todos os pontos que envolvem a eleição. Na primeira reportagem, vamos explicar como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Esse sistema que foi estabelecido pela Constituição em 1988 e é gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cada 2 anos são realizadas as eleições no Brasil e os candidatos são eleitos por meio do voto popular. No sistema eleitoral brasileiro, existem 2 métodos, o majoritário e também o proporcional. E cada um deles tem sua característica. O cientista político Mário Sérgio Lepre explica que no sistema proporcional são feitas as escolhas dos representantes para as casas legislativas, ou seja, deputados e também vereadores. As eleições para deputado federal, deputado estadual, vereador também, o sistema chamado sistema eleitoral proporcional. Então, o que é isso aí, né? Isso aí significa que o eleitor, ele vota no partido. Então, o sistema eleitoral proporcional, o interesse dele é fazer com que representação partidária tenha bancadas. Então, é aquela ideia, né? O indivíduo muitas vezes acha que ele vota no candidato, né? Mas o sistema como um todo, ele privilegia a formação de bancadas partidárias. Por isso o nome, proporcional. Proporcional à quantidade de apoio que cada ideologia tem na sociedade. Essa é a ideia teórica, né? No sistema majoritário são feitas as escolhas do presidente da República, governadores de estado, prefeitos e senadores. Mas existe diferença entre eles. O senador é eleito pelo sistema majoritário, olha que interessante, né? Então, o senador é eleito pelo sistema majoritário. O sistema majoritário, ele é aquele que é eleito, aquele que obtiver a maior quantidade de votos na circunscrição. Então, a circunscrição que elege o senador é o Estado. Então, por exemplo, agora nós temos uma vaga só em disputa, né, que é a vaga do Álvaro Dias. Então, o que acontece? Aquele que tiver maior quantidade de votos, não interessa se vai ser uma maioria absoluta ou não. Né, porque para senador não tem segundo turno. Né? É a maioria simples. O que é a maioria simples? A maioria simples é a maioria dos votos. Então, vai contar os votos. Se um candidato tiver um voto a mais que o segundo colocado, ele leva a cadeira. Essa é a maioria simples. Maioria absoluta é quando você precisa de metade mais um dos votos válidos para ser eleito. O Lepre também destaca que até a eleição de 2018, o sistema eleitoral proporcional permitia a realização de coligações partidárias, mas desde 2020 isso mudou também. A federação ela é diferente da coligação. Por quê? Porque os partidos que fazem a federação, eles vão ter que atuar juntos na bancada eleita. Então, por exemplo, se você tem uma federação, partido A, B e C, então eles não podem se dissolver durante o mandato. Ou seja, é como se fosse um casamento. Né? A coligação era eleitoral. Então, passava a eleição, cada partido ia para o seu lado e fazia a sua bancada lá, né? Então era muito volátil, né? A coligação era para eleição, era uma junção de partidos com objetivo eleitoral. A federação não, a federação ela é uma junção de partidos no interesse de que esses partidos atuem juntos dentro do parlamento. Então, quem se comprometer numa federação, depois vai ter que dividir dentro do parlamento aquelas questões lá de liderança, porque isso é muito importante para o partido, né? Outra mudança é a cláusula de barreira. Pela Constituição, os partidos só terão acesso a lideranças e recursos os que cumprirem a cota. Hoje, 13 partidos com representação na Câmara seriam extintos. Então, se o partido não conseguir tantos, né, tem lá todo um número, né, um numeral lá, aí ele vai ser extinto por quê? Porque ele vai perder recursos. Então não vem mais o fundo eleitoral, não vem mais o fundo partidário. Aí o que o cara vai fazer num partido que não tem recurso? Ele vai, ou o partido se funde a outro, né? Ou vai se extinguir, né? Então essa é a ideia. Por isso que o fim da coligação, ele é auspicioso no tempo. Agora a gente não consegue ainda visualizar, né? Mas quem é político já está vendo isso.
Então, repare que alguns partidos eles tiveram migrações fortes de candidatos, né? Por quê? Porque já percebendo a possibilidade de ter um bom número de eleitos que vai dar recursos para o partido. O fundo eleitoral, o fundo partidário, depende do número de deputados federais eleitos pelo partido. Amanhã nós continuamos a nossa série de reportagens sobre eleição aqui no nosso Aqui Notícias Dia, trazendo então o trabalho do Legislativo. É o assunto que a gente vai explorar. É uma semana que a gente vai falar um pouquinho mais sobre então o processo das eleições. A gente tá faltando aí 3 semanas, né, Raquel, para o primeiro turno. Tá próximo, chegando cada vez mais. É bom a gente ficar bem informado, saber o que muda, o que não muda. E interessante em relação a essa mudança, né, pela primeira vez das coligações para as federações, para a votação então para presidente, governador, senador, deputado, enfim. Os partidos não podem mais se unir só para tentar uma cadeira. Eles têm que se unir e continuar unidos. Agora vamos ver na prática como é que isso vai funcionar, né? Realmente é uma mudança interessante. Você acaba forçando, digamos assim, que os partidos continuem com o mesmo pensamento, junto do que prometeram durante a campanha. Não tem mais aquilo, eu prometi lá durante a campanha, mas a gente não está mais, né, junto com o partido X. A intenção é essa, mas eu quero ver na prática como é que isso vai funcionar. Na verdade, tinha que combinar com os russos, né? Porque hoje as pessoas votam em pessoas. Sim. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que fala, vou votar no partido tal, todo mundo do partido tal. Não tem isso, né? Até porque eles não seguem muito a questão do próprio partido e as pessoas votam em pessoas, né? Então... Até porque hoje você vê uma migração constante de candidatos de um partido para o outro, que muitas vezes, na teoria, o partido era para ter, digamos assim, uma ideologia muito diferente, um pensamento muito diferente. Às vezes não tem nada a ver com questões ideológicas, né? Mas às vezes ele entra pelo partido para tentar uma cadeira mesmo, não porque ele pensa igual ao partido. Isso fica muito claro, principalmente nessa última movimentação que a gente teve, que foi uma debandada por um lado e para o outro de político dentro do partido. E vai explicar isso. Só na teoria, ok. Na prática... E, aliás, tivemos nesse ano a mudança de políticos tradicionais, de partidos tradicionais com pensamentos completamente diferentes, indo para outro partido que não tinha nenhuma relação, né? E como a gente comentou aqui, tiveram vários rachas assim nos partidos, né? A gente teve não só aqui no Paraná, mas no Brasil todo, a questão do MDB, a questão do PSDB, né? Que já vinha dividido desde a questão do Beto Richa. Aí depois, no caso do MDB também, sai o Requião. Então, todas essas situações acabam fazendo uma movimentação diferente nos partidos. Muitos deputados que foram todos para o partido do atual governador, o Ratinho Júnior, né? Até muita gente fica, gente, mas como é que, será que vamos conseguir todos se elegerem, né? Por conta desse número grande, de ter migrado todos os apoiadores para lá, enfim... É uma matemática estranha, né? Que a gente vai entender agora na urna. Só lembrando que amanhã, Raquel, é o dia em que os candidatos precisam fazer uma primeira prestação de contas do uso do fundo eleitoral. É amanhã a primeira data, então, desse período de campanha, não é? Onde eles devem apresentar, então, o que eles estão gastando, todo esse dinheiro. Lembrando que mais da metade dos candidatos não vão receber um centavo de fundão. É uma curiosidade. Porque eles concentram, mais uma vez a gente falar isso aqui, que o partido pode escolher, ele tem lá 100 candidatos, ele recebeu 100 mil reais. Isso não significa que ele vai dar R$1.000, 100 mil não, 10 mil reais, sim, né? Para cada um, né? Na verdade, ele vai dar o que ele quiser para quem ele quiser. Então ele escolhe, sei lá, tem eu e o Buganza lá no partido. Ele acha o Buganza melhor de voto, ele pega, dá todo o dinheiro pro Buganza, não deixa nada para mim. E é isso que acontece, né? Então é o que o Buganza falou, isso vai concentrar na mão dos mesmos. Sim. Quem já é conhecido, quem já tem força política, quem já tem chance de ganhar, é que vai receber a maior parte do dinheiro. Por isso que na política pouco se renova. A gente olha e fala, gente, mas são os mesmos candidatos? São, porque são aqueles que estão na mente das pessoas, que vão ser mais lembrados, e os que têm dinheiro para alavancar. Só para a gente ter uma noção, até o momento foram liberados 2
3,75 bilhões de reais do fundão. Isso já foi liberado até aqui. E desse total distribuído, 3,4% dos candidatos receberam 90%. Ou Olha seja, só, 3%, a minoria. 3% dos candidatos ficou até aqui com 90% de 2 bi. Ou seja, os outros 10% distribuídos pelos outros candidatos. E aí existe uma bandeira que diz que fundo eleitoral é para se fazer democracia. Como você faz democracia, sendo que você está distribuindo 90% do dinheiro do cidadão, 90% do dinheiro que sai do nosso bolso para 3% dos candidatos fazerem campanha. Isso é democracia? A grande reflexão de hoje seria isso, então democracia? teria que ter, eu acho assim, teria que ter uma divisão igualitária entre os candidatos. Não é? Para ser justo, né? Agora, eles não estão procurando justiça. Agora, imagina, se esses candidatos que receberam todo esse dinheiro têm essa prática hoje, amanhã ele vai ter uma prática de justiça social, de buscar equidade para todo mundo, será? Né? Hoje, daqui a pouco a gente vai falar com a Juliana Takaoka, porque nesse momento está acontecendo lá na Sociedade Rural do Paraná o lançamento de uma campanha incentivando que as pessoas votem em candidatos regionais. Por quê? Porque o cara daqui ele vai olhar para cá e vai trazer dinheiro para cá. Na teoria seria isso, né? Porque a gente teve candidatos, por exemplo, que fizeram muitos votos aqui em Londrina, por exemplo, na última eleição, e nem passou por aqui, nem para falar que ele existia. Nem para dar um oi. Nem para dar um oi. E imagina se fez alguma coisa. E focar em questões importantes, como saúde, educação, infraestrutura, no caso asfalto, que eles vão colocar, e segurança.